Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura de Mateus capítulo 16. Eu sei que você está sendo muito abençoado, mas vamos dar continuidade. Em Mateus capítulo 16, eu quero destacar os versículos de 13 a 18, onde está um diálogo de Jesus com seus discípulos, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos dizem para eles: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Jeremias, outros que é Elias, outros que um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Um dos discípulos, Simão Pedro, responde para ele: tu és o Filho de Deus, és o Cristo. E queridos, essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ele continua fazendo a cada um de nós. Quem é Jesus para você? Ele é simplesmente um homem que fez a diferença na sua geração? Ele é simplesmente um homem que fez a diferença na história? Ele é simplesmente um profeta? Ele é simplesmente um homem bom? Eu quero te dizer que ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho, aquele momento, o Filho unigênito de Deus, e ele se fez primogênito de Deus para que nós pudéssemos assumir a condição e o privilégio de sermos também filhos de Deus. Ele hoje é o primogênito. Para que nós possamos ser tidos como filhos também, ele deu a sua vida na cruz e ele ressuscitou para que nós tenhamos vida e a tenhamos de forma plena. Amém? Então, queridos, logo depois que Pedro afirma isso, Jesus diz para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Realmente, percebermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como dono absoluto das nossas vidas, não é algo lógico, não é algo que venha da sabedoria humana, não é algo que se possa perceber pela ciência, não. Só se pode perceber isso por revelação de Deus. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, pode ter certeza, foi o próprio Pai que colocou isso no teu coração. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, pode ter certeza disso. Foi o próprio Deus que te chamou a compor essa família abençoada, a família dos seus filhos, os seus filhos amados. E nesse momento, Jesus se refere ainda a Pedro e ele diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Antes eu preciso destacar para você o que é Hades. Hades, na verdade, é uma palavra que vem do grego. Os gregos é que tinham essa ideia do Hades, e o Hades é o que nós entendemos por inferno, né? É a mansão dos mortos, é a casa dos mortos, né? A palavra está utilizando Hades. Mas é importante nós percebermos que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Mas eu preciso também destacar algo para você. Jesus está dizendo que Simão Pedro é pedra. Mas ele não está dizendo que Simão Pedro é a pedra. Isso é muito importante. Porque o próprio Pedro, né, eu vou destacar para você algo muito precioso que está aqui em 1 Pedro 2, 4 e 5. Vou ler para você. Se você puder, depois veja na sua Bíblia também. 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui o próprio Pedro está afirmando quem é a pedra. A pedra é o próprio Cristo. E nós, assim como Pedro, somos as pedras vivas usadas na edificação de uma casa espiritual e não de uma casa física, e não de uma
de um templo físico construído por homens, e muito menos doutrinas ou o que quer que seja construído por homens. Jesus está falando acerca do mesmo assunto e Pedro está simplesmente reafirmando que nós somos essas pedras. A igreja compõe essa casa espiritual, a noiva de Cristo. Né? O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de cada um de nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. É importante você perceber isso. Quero também destacar com você algo muito importante aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24. Ele diz, então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu quero destacar 3 pontos nessa afirmação de Jesus. Negue-se. O que Jesus está dizendo é que nós devemos preferir fazer a vontade de Deus a fazer a nossa vontade. Isso é negar-se a si mesmo. Ele não está querendo que você negue a sua identidade. Foi Ele que fez você como você é. Se você é da forma específica que você é porque Deus te fez assim. Existe um propósito em que você seja quem você é. Então, Jesus não está dizendo que você tem que perder sua identidade. Pelo contrário, Ele está dizendo que você deve usar a sua identidade, usar a forma específica com a qual Ele te fez, para que você faça algo em nome dEle. Quem faz algo no nome dEle, faz como se fosse Ele, e não como se fôssemos nós mesmos. Então é isso que Ele te chama a fazer. Ele te chama a ser um pequeno Cristo. A palavra cristão quer dizer isso, pequeno Cristo. Amém? Então negue-se. Prefira fazer o que Ele quer que você faça a fazer o que você deseja. Amém? Tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz não é viver uma vida de sacrifícios, com autoflagelações, nos colocando em situações de perigo. Não, queridos, não. Não é isso que é carregar a sua cruz. É diferente. Carregar a nossa cruz, termos a disposição de carregar a nossa cruz, é termos a disposição para morrer para o pecado, morrer para o mundo. Isso é carregar a nossa cruz. Morrermos para os valores do mundo e renascermos e ressuscitarmos para os valores do reino de Deus. Isso é carregar a nossa cruz. Não estou com isso querendo te dizer que na sua caminhada você não terá dificuldades. A palavra também diz que nesse mundo nós teremos aflições. Porém, tende ânimo, ou tende bom ânimo, porque Ele próprio venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, Ele venceu para você, e você pode vencer o mundo também, fazendo o mesmo que Ele fez, valorizando as coisas de Deus. Porque logo à frente, depois que Pedro diz essa grande afirmação de que Ele é o Cristo, logo depois Pedro passa por um momento que também nos causa um certo desconforto. Né? No mesmo capítulo, Jesus anuncia para os seus discípulos o sacrifício que ele precisaria fazer. E Pedro se refere a Jesus e diz, não, de forma nenhuma, isso não vai te acontecer de maneira nenhuma. E Jesus se refere ao mesmo Pedro que ele acabou de dizer, Pedro, tu és pedra, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que te revelou. Ele se dirige a Pedro e ele diz, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, que palavra pesada. Muitas pessoas também se inquietam quando escutam essa expressão de Jesus. Poxa, Jesus não foi pesado com Pedro? Mas não, queridos, Jesus estava se referindo a uma atitude que Pedro teve que não condizia com as coisas de Deus. Carregar a nossa cruz é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai para Jesus era de que Ele carregasse aquela cruz, e aquela cruz não era simplesmente dele, era também a nossa cruz, era também as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados estavam sobre Ele naquela cruz. Então Jesus veio para aquilo, Jesus veio para aquele momento. E Pedro queria de alguma forma tirá-lo disso.
Por isso, Pedro, naquele momento, não estava sendo dirigido por Deus de forma nenhuma. Era isso que Jesus queria dizer para Pedro. Amém? Então, o terceiro ponto que é importante percebermos, em Mateus 16, 24, é siga-me. E o que é seguir a Jesus? Ele diz, tome a tua cruz e siga-me. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é simplesmente admirá-lo? Seguir Jesus é simplesmente achar que ele é um cara legal? Não, não. Seguir Jesus, queridos, realmente é viver como ele viveu. E mais do que isso, é viver como ele vive, porque ele vive. Jesus não está morto, ele está vivo, ele está sentado à direita do Pai. E ele também veio habitar dentro de você por meio do Espírito Santo de Deus. Ele é vivo, ele está vivo dentro de você também. E se você realmente deseja permitir que Jesus conduza os teus passos, você vai poder contar com ele que está aí morando dentro de você, que está morando dentro do teu corpo. E é por isso que o teu corpo é tão precioso para Deus. É por isso que você precisa cuidar do seu corpo. É por isso que você precisa ter muito cuidado com o que está fazendo com o seu corpo. É por isso que ele nos chama a santidade, a não vivermos na prostituição, a não vivermos no adultério, a não vivermos no homossexualismo. É porque o nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo pertence agora a ele. Ele habita nesse corpo. Nós somos essa casa dele. E quando nós estamos juntos, quando nós estamos em comunhão com Cristo e em comunhão com os nossos irmãos, nós somos Igreja do Senhor Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a casa de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero que todos os dias o Espírito Santo possa trazer uma revelação para o teu coração. Que todos os dias o Espírito Santo possa te levar a um melhor conhecimento do Pai. Que todos os dias você aprenda mais desse que nos amou de forma que nenhum homem é capaz de amar, porque ele deu a própria vida para que você tenha vida e tenha plenamente. Deus te abençoe e amanhã nós nos veremos. Até logo.